Pode Assobiar, um podcast original do Portal Assobiar. Especial Anarriê, nos bastidores do tablado. Episódio 1. O que são as quadrilhas juninas estilizadas? O balançar das saias e o chachado sob o compasso do ritmo forró, sorriso no rosto e coro forte. Arquibancadas lotadas e ao redor do tablado, centenas de pessoas vieram prestigiar. A cada passo de uma coreografia e roupas padronizadas, os sapatos batem forte no tablado. São características de uma das danças populares mais comuns do sul do Maranhão. Uma verdadeira manifestação cultural vinda da paixão de centenas de pessoas que residem em 40 municípios maranhenses. Eu sou Daniela Souza e te convido a conhecer os bastidores das quadrilhas juninas estilizadas do Maranhão. Dividida em 4 episódios e mais um extra, a cada semana vamos contar o que acontece no mês de junho aqui no Maranhão do Sul. Nós do Portal Assobiar conversamos com mais de 100 pessoas que fazem parte do movimento junino do Maranhão. Junto com elas, vou te conduzir ao universo das quadrilhas juninas estilizadas, uma dança popular que faz os nossos corações serem atingidos de emoção e alegria, algo motivado pelas apresentações belíssimas de quadrilhas juninas estilizadas. Neste episódio, vamos descobrir o que são as quadrilhas juninas estilizadas. Tudo pronto para o nosso passeio sonoro? Vamos iniciar! E vamos para a contagem regressiva! Junina! 5, 4, 3, 2, 1, valendo! Para quem vive na região Nordeste, o ano começa de verdade a partir do mês de junho, com uma das festas mais aguardadas do ano. Se compara até aos blocos de carnaval ou às escolas de samba do Rio de Janeiro e São Paulo, incluindo as torcidas organizadas, embora talvez não com o mesmo reconhecimento, mas com muito prestígio. É algo que requer preparo o ano todo. No mês de junho, o divino e o profano se juntam numa das festas mais populares existentes por aqui, as festas juninas. Apesar das festas juninas existirem há séculos e serem uma tradição, só agora, em abril de 2023, foi registrado no Diário Oficial da União como Patrimônio Cultural do Brasil, pela Lei 14.555. O mês de junho é um mês de comemorar 3 santos: São João, Santo Antônio e São Pedro. O mais popular é o São João. Por isso, vai ser comum você ouvir ao longo deste podcast o seguinte. E essa energia de dançar quadrilha é tão legal que eu amo isso, a parte do São João. Nós somos a Junina, Boca da Mata. Para brincar o espetáculo, era uma vez no São João. Tem que ter emoção, tem que se jogar. A gente sempre disse isso nos ensaios: meninos, joguem, se joguem, dancem com amor, e foi isso que a gente veio mostrar pra vocês, todo o nosso amor e carinho pelo São João. Na verdade, o São João me salvou. Aí chegou no Arraial da Mira, foi aquela mágica, a mágica do São João acontece. E não vamos comemorar um casamento matuto, é naquela gostosa festa do interior. Então vamos dançar São João no interior.
Nesses casos, estão falando da festa, e não propriamente do santo, justiceiro e profeta, cuja data comemorativa é o dia 24 de junho. Além dos bons quitutes, feitos principalmente de milho e da raiz da mandioca ou macaxeira, há algo que faz nossos corações acelerarem e vibrarem de pura alegria: as apresentações das quadrilhas juninas. Assistir uma apresentação de quadrilha junina nos causa uma explosão de emoções no coração, semelhante à sensação de contemplar o espetáculo dos rojões e fogos de artifícios no Réveillon. As quadrilhas juninas são uma manifestação cultural difundida por todas as regiões brasileiras, em especial e com mais intensidade na região Nordeste. No Maranhão, a dança está presente em quase todas as festas juninas do estado. Isso porque, no mês de junho, outro ritmo toma conta da parte norte do estado, que é a dança popular Bumba Meu Boi, uma característica cultural do estado conhecida em todo o território nacional. Boi de matraca, zabumba, orquestra, boi da baixada e costa de mão. 5 sotaques de uma festa popular maranhense que agora é considerada patrimônio cultural e imaterial da humanidade. O título foi concedido pelas Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura, a Unesco, dia 11 de dezembro de 2019, em Bogotá, capital da Colômbia, e causou aos maranhenses um orgulho danado, porque a festa, comemorada no período junino, é uma das mais belas manifestações culturais do Maranhão e do país, porque desde 2011, o Bumba Meu Boi do Maranhão já havia sido reconhecido pelo IPHAN, Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, como Patrimônio Cultural do Brasil. Um detalhe importante é que a consagração do título em Bogotá foi para o complexo do Bumba Meu Boi. Pois é, o Bumba Meu Boi já é patrimônio cultural da humanidade. Mas diferente do que muita gente que vive fora do estado imagina, a dança Bumba Meu Boi não é vivenciada de forma intensa nos 217 municípios do Maranhão. Na região mais ao sul do estado, conhecida como região sul-maranhense ou região tocantina, a manifestação cultural mais popular, difundida e apreciada no mês de junho, são as quadrilhas juninas, principalmente as quadrilhas juninas estilizadas. Agora, um pequeno recado de Dara Inácio, estudante de jornalismo da UFMA, campus de Imperatriz. Para você entender mais sobre o surgimento desse estilo de quadrilha, suas motivações e características no Maranhão, a gente recomenda ler o A Rocha, edição de julho de 2023, que é o Jornal Laboratório no formato PDF, do curso de jornalismo da Universidade Federal do Maranhão, a UFMA de Imperatriz. O link vamos disponibilizar no nosso site e redes sociais. O fenômeno das quadrilhas juninas estilizadas foi contabilizado pela Federação das Quadrilhas Juninas do Maranhão, a FEQUAJUMA, e no estado existem 47 juninas registradas. Para explicar como funciona, conversei com o secretário-geral da FEQUAJUMA. Elan Dias Bezerra Souza, mais conhecido como Elan, atualmente presidente da Junina Flor do Ribeirão e secretário-geral da FEQUAJUMA, Federação das Quadrilhas Juninas do Maranhão. A quadrilha junina, que o Elan Dias é presidente, fica no município de Governador Edson Lobão, conhecida como Ribeirãozinho. Por isso, o nome da junina é Flor do Ribeirão. O município fica localizado a quase 30 quilômetros de Imperatriz. Mas vamos continuar falando sobre a organização da FEQUAJUMA. Elan Dias afirma que as quadrilhas juninas do Maranhão estão distribuídas em 4 ligas regionais. A coordenação é composta por 9 pessoas. São 5 na diretoria executiva, mais um conselho fiscal formado por um presidente e vice-presidente. Primeiro e segundo secretário, mais um conselheiro fiscal.
A FECOAJUMA apoia também coletivos culturais. A federação trabalha de duas formas. A gente trabalha com quem é registrado e com quem não é. A FECOAJUMA não apoia somente as quadrilhas juninas registradas, mas motiva a criação de novos grupos, como explica Elan Dias, que está há 8 anos fazendo parte da organização. Quem é registrado, a gente trata o quê? São pessoas com personalidades jurídicas, né? Os que não são, e a gente também não obriga ninguém, são conhecidos como coletivos culturais. Então a federação ela respeita as duas coisas. Todo mundo pode se filiar, independente de você ter CNPJ ou não, pode fazer parte da Federação das Quadrilhas Juninas do Maranhão. É um incentivo, né? Aí se você quer se filiar e quer ser uma pessoa jurídica, a federação ela dá todo o apoio, orientação, criação de estatuto, todo o processo de registro. A gente tem uma equipe, né, que consegue direcionar e orientar pela melhor forma possível. Existe uma federação específica que registra e acompanha as quadrilhas juninas presentes no Maranhão. E a maioria estão na região sul e sudoeste do estado. Apenas 1% são do norte do Maranhão. A festa e a agenda de apresentações das quadrilhas juninas vão até meados do mês de setembro. A conversa com Elan Dias proporcionou conhecer a organização do Movimento Junino do Maranhão. A federação existe desde 2006 e começou bem antes das competições iniciarem. Elan Dias aproveita a entrevista para contar como é organizado o trabalho da FECOAJUMA atualmente. O que eu tenho nessa parte, assim, eu conheci a federação 2 anos antes de entrar na própria federação em si, e estava naquele momento assim, tentando se entender o que é movimento junino, como que a gente se organiza e como é que a gente vai chegar na ponta. Então, a partir dessa nova diretoria, que já estamos finalizando o 2º mandato, a atual gestão ela finaliza agora em 2024, né, com o seu 2º mandato. Então a gente preocupou o quê? Organizar o movimento, saber quem somos nós e onde nós estamos. A partir daí, conversar com as gestões municipais, com a gestão estadual e começar a intervir, dizer assim, olha, o Maranhão tem uma diversidade cultural muito grande e as quadrilhas juninas, elas fazem parte disso. Então, cada vez mais nós estamos indo para o princípio de quê? Organizar para poder ser visto. Se você nos acompanha nas redes sociais, deve ter notado que durante os últimos 9 meses falamos sobre o lançamento do nosso primeiro podcast especial. Sim, demorou um pouco, mas o Portal Sob A tem o objetivo de contar as histórias das pessoas que contribuem para a cultura da região. Então era importante nos dedicarmos aos detalhes por trás do fenômeno das quadrilhas juninas estilizadas do Maranhão. Além disso, a pandemia de Covid-19 afetou diretamente essa tradição tão querida, que mobiliza centenas de pessoas e é acompanhada por uma federação. Imagine a frustração de não poder dançar por 2 anos seguidos. E depois de 2 anos, distante desse arraial, a Matutas do Rei renasce das cinzas, plenas de sol e de luz. Vai, quadrilha! Para este podcast, dividimos a produção em 3 etapas. A primeira fase consistiu em apurar informações durante a edição de 2022 do Arraiá da Mira. Calma, que se você não é do Maranhão, vou explicar mais à frente o que é o Arraiá da Mira. Durante o evento, as perguntas direcionadas aos grupos juninos foi saber como eles se sentiam no tablado do Arraiá após ficarem 2 anos sem competir e sem sentir o calor e o carinho do público. Visitamos todos os arraiais da região, embora apenas o Arraiá da Mira fosse competitivo em 2022, e ouvimos centenas de histórias. Este retorno tinha a sensação de: eu consegui voltar ao São João após a pandemia de Covid-19. A emoção contida nos brincantes era palpável a cada apresentação. Raimundo Gomes, da Junina São João do Cerrado,
tenta explicar o que significou o retorno. Após a pandemia, não saímos ano passado, saímos em 2020, nem saímos em 2019. A última vez que o quadrilha esteve aqui foi em 2018 na Raia da Mira, comigo o marcador, e estou voltando depois de 4 anos. E é um desafio novo, e nós queremos aqui demonstrar a esse público que nos aprecia e que gosta da São João do Cerrado, e nós queremos buscar aqui as primeiras colocações, assim como nós fizemos em 2014. A segunda etapa veio durante os meses de julho e agosto, quando expandimos nossa lista de entrevistas para incluir mais quadrilheiros, quadrilheiras, coordenadores, rainhas e noivas. Agendamos entrevistas com cada um deles para que pudessem compartilhar suas histórias e nos contar a estrutura atual dessas juninas. Em seguida, iniciamos o terceiro momento deste projeto em 2023, quando acompanhamos algumas quadrilhas juninas em seus ensaios e lançamentos do tema do espetáculo deste ano. Produzimos conteúdo especial em forma de texto, colagens de fotos das festas e vídeo reels. Uma produção e tanto. Quando terminar este episódio, corre lá no nosso Instagram, @portalassobiar.ma e site portalassobiar.com.br para conferir. As várias etapas de apuração tiveram o objetivo de alcançar e entender o fenômeno das quadrilhas juninas estilizadas no Maranhão. Em especial, depois que os quadrilheiros ficaram 2 anos sem dançar devido à pandemia. Algo que mexe com a estrutura emocional e financeira de muitos brincantes. Cauã Castro tem 18 anos e dança há 3 anos na junina São João do Cerrado de Balsas. Ele demonstrou satisfação em retornar aos tablados depois de 2 anos sem arraiais. Essa emoção muito grande, gente. Eu esperei tanto tempo, né? Passamos esses 2 anos aí na pandemia. Aí parou tudo, né? Deu aquela desmovimentada. Aí esse ano aí vamos vindo aí com tudo, um tema legal, tá? O público se emocionar também, igualmente a gente tá nessa correria também, ó. Aí esses 2 meses aí que já passaram, muitos ensaios, muito esforço, todo mundo se dedicando a tudo. E vamos lá. Durante a produção deste podcast, eu, Daniela Souza, tive a oportunidade de acompanhar os 3 principais arraiais da região, o Arraiá da Mira e o Arraiá Estadual da Beira Rio de 2022, ambos realizados em Imperatriz, e o Festejo Junino Estadual 2022, que aconteceu em Açailândia, localizado a 70 quilômetros de Imperatriz. Desses, somente o Arraiá da Mira teve competição. Devido à pandemia, das 47 juninas registradas pela FECOAJUMA, 27 não puderam competir por conta da falta de patrocínio para as roupas estilizadas e a evasão de brincantes no período pandêmico. Além disso, ao iniciar o ano de 2022, o movimento junino e as equipes que organizam os arraiais não estavam seguros se haveria ou não o retorno das competições, e principalmente das festas juninas. No meio desse percurso, tive a sorte de encontrar no Arraiá da Mira a Ângela Vitória, da junina Raio de Sol, do município de Alto Alegre do Maranhão. O município tem cerca de 40 mil habitantes e está localizado a quase 600 quilômetros de Imperatriz. Ângela dançou pela primeira vez no Arraiá da Mira e tem apenas 18 anos, mas... Já é tradição de família, minha família toda é quadrilheira, mãe, primo, tio, irmã, todas nós. Aí esse ano eu decidi entrar para a junina para fazer parte dessa tradição maravilhosa, porque o Arraiá, né, como sabe, a pandemia não nos deixou, né, apresentar. Ficamos 2 anos sem festejo junino e agora nós voltamos com tudo para mostrar essa maravilha que é o São João. O movimento junino sempre se renova a cada ano e apesar da Ângela ser uma novata, ela conhece bem os percalços de ser uma brincante. Eu
saiu de lá ontem 10h30 e chegamos hoje aqui 11 horas da manhã. Só deu tempo da gente se banhar para ir almoçar. Passamos a tarde terminando de fazer as coisas que a gente tinha para fazer, que era decorar a roupa, terminar de ajeitar as estruturas. Pra gente foi assim, na correria. A gente não para não. O quadrilheiro não para. O quadrilheiro, ele dá um tempo. Mas quando volta, volta com tudo. A cada entrevista, diversas surpresas. Também pudera assistir a mais de 30 apresentações de quadrilhas juninas estilizadas, sinal que os bastidores têm muito a ser desvendado. Conheci não só as juninas que competiram no Arraiá da Mira de 2022, mas também aquelas que realizaram apresentações por amor ao São João. O Arraiá da Mira é o principal arraiá de competição das quadrilhas juninas estilizadas da região. Antes disso, quero lhe apresentar a Dona Edith. Edith Pereira de Moraes Silva. Uma mulher de pouco mais de 55 anos, estatura mediana, moradora do bairro Bacuris de Imperatriz. Dona Edith me chamou a atenção no meio dessa história quando conversamos no Arraiá da Beira Rio, organizado pelo governo estadual. O arraiá não era competitivo e possibilitou a participação das quadrilhas juninas dos bairros e escolas de Imperatriz. Ela coordena e costura os figurinos da quadrilha Impera Junina, do bairro Bacuri, município de Imperatriz. A junina nasceu no ano de 1992 e permanece ativa até os dias atuais. Essa quadrilha não era minha, quem começou não foi eu, foi uma vizinha. Aí ela fez um ano, foi um ano, aí no segundo ano ela não quis mais fazer. Aí os meninos me chamaram para fazer, né? Eu disse, eu não vou mexer com isso não. Aí eles insistiram, tipo, vamos embora. Mas quem vai mandar sou eu. Mas tudo bem. Aí a gente começou, né? Em 93 a gente começou. Ela foi criada em 92, em 93 eu tomei de conta. A Impera Junina tem como pilar permanecer sendo uma junina tradicional. Mas assim mesmo, ano passado eu ainda fiz aí nossa apresentação naquele no Arraiá da Vacinação. A gente fez umas apresentações pequenas, mas fez. Aí esse ano eu não ia fazer, porque eu tô com um problema sério de vista. Aí eu ia fazer a cirurgia, mas aí eu corri atrás, como eu não consegui, eu digo, agora eu vou fazer a quadrilha. Aí eu ensaiei, eu andei atrás do pessoal, não encontrava pouquinha gente. Aí um rapaz lá que tava começando uma para dançar só na rua dele mesmo. Aí ele foi e fez um acordo comigo. Eu digo, eu banco a roupa todinha. Ele disse, vai mesmo? Eu digo, vou. Aí outro dia eu já vim pra rua, já comprei o tecido todinho, aí comecei a fazer, foi um mês. Eu fiz a roupa toda. A tradicional é aquela que as coreografias são feitas só por brincadeira, que inicia na escola ou no bairro, por moradores da mesma rua ou na igreja. Coreografias como a Grande Roda, a Ponte Quebrou, é Mentira e o tradicional casamento de quadrilhas. Pois bem, essas coreografias, também conhecidas como passos, foram mantidas na quadrilha Impera Junina. Inclusive, o enredo teatralizado no casamento dessa junina é o mesmo desde 1992. Só mudou os atores e atrizes ao longo do tempo. Escuta só a opinião do Rodrigo, conhecido como Taxinha. Ele é o marcador da Impera Junina, responsável por comandar as coreografias durante a apresentação. Ele explica o que acha das quadrilhas juninas estilizadas. Imperatriz, toda a região, hoje elas não são aquela quadrilha tradicional, elas são quadrilha de luxo, de coreografia. A quadrilha raiz é aquela que você rasga uma calça, bota a camisa quadriculada e o chapéu na cabeça. Essa é a quadrilha tradicional, essa é.
Mas como hoje nos tempos nós temos que se atualizar o que está acontecendo. A Império Junina tem uma estrutura pequena, de no máximo 34 pares, e carrega consigo o conhecimento de como iniciaram as competições na região, algo que essa junina não conseguiu acompanhar depois do fortalecimento do Arraiá da Mira, evento que iniciou em 2009. Já fiz ela também no estilo dessas outras aí. Eu fiz uns 4 ou 5 anos. Inclusive quem começou a Arraiá da Mira foi eu. Foi eu, Arrasta-Pé, a Zé Comeu, Sovaco de Cobra e a Quebra-Coco. Foi quem começamos o Arraiá da Mira. Com a consolidação do Arraiá da Mira na região, a Império Junina permaneceu sendo uma quadrilha tradicional e não estilizada. Essa junina ficou por 5 anos se apresentando no Arraiá da Mira. Depois não participou mais de competições e não tem uma estrutura com alegorias e um tema do espetáculo, algo comum nas estilizadas. Era um luxo danado. E aí eu não, coisas mais... e eu não gosto também, eu não gostava daquilo ali. Chegamos em um ponto importante do depoimento de Dona Edith, em que ela diz a que pé estamos em termos de produção cultural de quadrilha junina estilizada na região. A Império Junina não conseguiu acompanhar as demais quadrilhas juninas estilizadas. O Arraiá da Mira é um evento promovido pela TV Mirante, filial da Rede Globo no Maranhão. A cada ano, o nível de produção das juninas aumenta nas apresentações dessa competição. Irna Turati, que coordena o evento, nos conta como surgiu. A entrevista com a Irna foi feita em abril de 2023. A essas alturas, tínhamos apenas o depoimento da Dona Edith, que concedeu entrevista em julho do ano passado, e que citou o fato do Arraiá da Mira ser constituído por meio do próprio movimento junino de Imperatriz. Por isso, se fez importante investigar mais e contar como foi consolidado o tamanho arraiá na região. Como surgiu a ideia do Arraiá da Mira? Na verdade, o Arraiá da Mira ele foi criado em Imperatriz. Ele não é uma ideia da cabeça de rede, como a gente chama. A cabeça de rede é a afiliada principal, que é São Luís. E ele foi criado aqui, né, com o objetivo de exatamente esse, de selecionar uma junina que representasse o nosso estado no Festival da Globo Nordeste, quadrilhas da Globo Nordeste. Porque até então, o Maranhão era o único estado que não participava, né? Porque esse Festival da Globo ele já acontece há muitos anos. E o Maranhão ele só entrou nesse circuito com o Arraiá da Mira, né? Lá em 2009, quando a gente fez o primeiro Arraiá, foi o primeiro ano em que o Maranhão participou desse Festival de Quadrilhas da Globo. Como bem explicou a Irna, o evento é uma extensão do Campeonato de Quadrilhas Juninas do Nordeste, existente desde 1988, intitulado de Festival de Quadrilhas Juninas da Rede Globo Nordeste. Com o objetivo de selecionar uma junina do Maranhão e competir na Rede Globo Nordeste, o evento ocorre em Imperatriz porque a maioria das juninas estão localizadas na região sul e sudoeste maranhense. Além de que Imperatriz é a terceira maior cidade do estado, cerca de 260 mil habitantes, enquanto que na parte norte do estado, o mês de junho, a dança mais popular, como já expliquei, é o Bumba Meu Boi, e as apresentações são concentradas na capital São Luís. Irna reafirma o depoimento de Dona Edith sobre como iniciou o Arraiá da Mira. O Sebastião, da antiga Zé Comeu, nos procurou, né? Procurou o Alain, e ele tinha essa vontade, esse sonho de que o Maranhão conseguisse enviar, né, essa representante. E aí, isso foi mais ou menos em meados de março, abril, e a gente teve esse pouquíssimo tempo para criar nome, criar marca, criar estrutura, criar tudo e fazer o primeiro Arraiá da Mira. Então, assim, foi bem desafiador. Eu me lembro na época que foi uma luta até para... O nome Arraiá da Mira saiu rápido, eu consegui criar rápido. Agora a marca foi bem complicado. Assim,
O Arraiá da Mira se consolidou como a festa que abre as demais festas juninas da região. Irna conta como era a estrutura do primeiro Arraiá da Mira, que ocorria no Centro de Convenções em apenas um dia. Na mesma época, porque a gente tinha que fazer antes da Globo, né, para poder dar tempo de enviar a junina para a Globo. Então foi um dia de evento só, lá no Centro de Convenções. Era bem pequeno, não tinha arquibancada, não tinha nada. O cronômetro era na mão, era um cronômetro daqueles de mão, que eu sentava numa cadeira, eu ia, era uma loucura. Foram 5 juninas só, todas de Imperatriz, e aí eu ia no rapaz do som para liberar a junina, porque eu que liberava a junina. E eu ficava conversando com ele por meio de gesto, eu falava, valendo, no que era valendo, ele ligava o som e eu ligava o cronômetro, eu apertava o cronômetro na mão, então eu ficava na cadeirinha ali. Aí falta, porque existe regras, né? E existe um tempo certo para a junina dançar. Se ela ultrapassa aquele tempo, ela é penalizada. E aí vai perdendo ponto, enfim, até o critério de desclassificação. Então eu ficava informando, falta, e aí tem os sinais, né? O amarelo, o verde, o amarelo e o vermelho. Então eu ficava informando. Ai, vi. Então era assim, muito rústico, muito as pessoas indo em pé, não tinha tablado, era no chão, as bandeirolas eram presas em hastes de madeira, era um negócio assim, hoje é grid, é tudo bem mais, existe um tablado para a junina dançar. Ela aproveita para destacar quais juninas participavam e quais formavam o pódio dos primeiros anos do Arraiá. Pontua ainda que as regras são as mesmas até os dias atuais. Arrastapés é comer o sovaco de cobra. Aí tinha a da dona Judite, que eu não vou me lembrar o nome, da dona Edith. Eu não entrevistei ela. Pronto, eu não vou me lembrar o nome da quadra da dona Edith. E tinha outra, eu não vou me lembrar essas duas. Eu lembro bem da sovaco de cobra, da Zé Comer e da Arrastapé. As outras duas, só se eu puxar no arquivo pra te falar, mas eu não me lembro o nome dele. Eu sei que era da dona Edith e a outra eu não me lembro, mas eram 5 daqui. E o pódio era formado por essas 3 que tu lembrou? As 3, sim. A Zé Comeu ganhou, a Arrastapé ficou em segundo lugar e a sovaco de cobra em terceiro. Uhum. Exatamente. Aí tu lembra quantos membros mais ou menos tinha cada junina? Se as regras eram eram as mesmas. Tinha o mínimo de participantes, né? E inclusive esse primeiro ano eles foram para Fortaleza. O Festival de Quadrilhas da Globo aconteceu em Fortaleza. Atualmente o evento ocorre durante 5 dias. Depois do Centro de Convenções, o Arraiá passou a ser no estacionamento de um shopping da cidade. Este ano será no Parque de Exposições Lourenço Vieira da Silva. O Arraiá da Mira é o primeiro local em que as juninas oficialmente se apresentam pela primeira vez no ano. Por se tratar de uma competição, as juninas devem se apresentar cumprindo as regras e com todos os adereços, figurinos, cenários completos e tudo precisa sair impecável e dentro do tempo estipulado entre 20 a 25 minutos. São avaliados figurino, coreografia, repertório, alinhamento dos quadrilheiros e quadrilheiras no tablado, qual junina mais animou a noite com sua apresentação, marcador, animação dos brincantes e interação com a plateia. Geralmente são 4 jurados, pessoas ligadas à cultura e danças populares regionais, convidadas para avaliar as quadrilhas juninas. Os jurados mudam a cada ano. Claro que antes do Arraiá da Mira, tem os ensaios abertos em cada município de onde vêm as juninas. Alguns lugares também realizam um pré-junino, super comuns por aqui, e a população prestigia sempre. É até uma forma dos amigos e familiares angariar recursos para as despesas com as viagens das competições. Irna relembrou como foi a primeira participação de uma junina maranhense, representada pela junina Zé Comeu de Imperatriz, no Festival Globo Nordeste em 2009. Eu que vou como jurada, representando o estado, né? Porque eles pedem um jurado por estado
que é quem vai dar a nota para as demais juninas. Eu só não dou nota para a do Maranhão, óbvio, né? Mas para os demais estados eu que avalio, junto com mais 8, porque são 9 jurados, né? Um por estado. E aí foi em Fortaleza. Eu lembro que a estrada cortou, eles já saíram daqui um dia antes, e toda uma dificuldade para conseguir ônibus, enfim, tudo muito difícil financeiramente para as juninas. Ainda mas naquela época era muito mais. E a Mirante deu um ônibus, né, mas tinha todo um custo. Eles tinha a premiação, mas na época ainda era pouco, eu não me vou me lembrar qual que era o valor do prêmio. E aí a estrada cortou e eles tiveram que pegar um outro caminho. E eu já estava em Fortaleza e tinha que ter a apresentação da Globo Nordeste havia sorteio. Eles faziam sorteio para saber qual estado vai dançar. E o nosso, se eu não me engano, em Maranhão era o 4º, era o 5º a se apresentar. E como a estrada tinha cortado, eles não iam chegar a tempo de saber. Eu era o primeiro, eles eram o primeiro a se apresentar. Minta, era o primeiro. Porque era o estado novo, era isso. E aí eu pedi que fosse o último, porque eles não iam conseguir chegar a tempo, né? E geralmente o último é o beneficiado, o primeiro não é. E aí eles cederam essa vantagem. Mas a gente era tão pequenininha, era uma junina pequena, eu não me lembro a quantidade de pares, mas perto das de lá, meu Deus, era só uma apresentação especial. As juninas que se apresentam no Arraiá da Mira são avaliadas por 4 jurados e a vencedora do troféu ganha também um prêmio em dinheiro, que varia entre 7 a 12 mil reais, valor atualizado nos últimos 7 anos. A viagem para competir no Festival de Quadrilhas Juninas Estilizadas do Globo Nordeste, que ocorre em geral nos estados da Paraíba, Ceará ou Pernambuco, é financiada por patrocinadores. As juninas dos estados do Ceará, Pernambuco e Paraíba são referências para as quadrilhas juninas que ocupam o pódio do Arraiá da Mira. Mas, como bem explicou a Irna, os investimentos na estrutura de cada junina maranhense ainda não foram suficientes para fazer parte do pódio a nível de Nordeste. Tem junina aí com 120 integrantes, né? Então, assim, é uma coisa de doido. E hoje, eu te digo com toda certeza, o Maranhão ele tem grande chance sim de ganhar. A gente nunca ganhou, a gente nunca ficou bem colocado. Por falta de investimento, por falta de uma série de coisas, até porque a gente tem poucos anos perto do Gilá e perto do investimento, né, que o Gilá consegue. Hoje, com a organização das juninas e o fato delas estarem correndo atrás de serem incentivadas, hoje sim elas têm mais chances de competir à altura. Porque enquanto aqui uma junina investia 30, 50 mil, lá investia 400 mil. Então era muito grande a diferença. Não tinha nem o que questionar a vitória deles e a nossa não. Hoje não, hoje a gente já consegue. Hoje as juninas já saíram de aí são incentivadas com 500, 600 mil. Então a gente já consegue. Mas voltando à estrutura da Impéra Junina, coordenada por Dona Edith, a dança tradicional apresentada por eles ganha novas versões dentro das quadrilhas juninas estilizadas. Deixa eu tentar explicar melhor com um exemplo. Toda quadrilha junina, independente do tamanho, tem como principal característica o casamento. É um pré-requisito. Na quadrilha tradicional, em geral, o noivo namora a noiva escondido. O pai da noiva costuma ser valente e zangado. Quando descobre que a filha está namorando, obriga os dois a se casarem. Sanfoneiro, puxa o fole que a Impéra chegou. Sanfoneiro, puxa o fole que a arraiá já começou. Toda a história acontece na roça, também conhecida como interior ou zona rural. O padre vai no interior a cada 2 meses ou 2 vezes ao ano. A cerimônia do casamento deve acontecer rápido, porém vários empecilhos ocorrem e arranca gargalhadas do público. Quando termina a cerimônia, tudo vira uma grande festa com direito a muito forró. Só que nas quadrilhas juninas estilizadas, o casamento ganha novas versões.
Em 2016, a Junina Matutos do Rei apresentou um espetáculo sobre os conflitos socioambientais e violações de direitos humanos vividos pela comunidade de Piquiá de Baixo, localizado em Açailândia. A comunidade é cercada por siderúrgicas e isso ocasionou problemas de saúde nos moradores, além da poluição do ar. Os moradores há décadas lutam pelo reassentamento. No site justiçanostrilhos.org ou mesmo uma simples busca no Google Piquiá de Baixo, você consegue entender os conflitos socioambientais vividos pela comunidade. Confira um trecho da história no espetáculo de 2016 da Junina Matutos do Rei. Quem é você? O que está fazendo aqui? Moro em outro bairro. Meu pai foi na empresa dele que fica do outro lado. Estou olhando as casas daqui. São estranhas. Não são estranhas, são simples. E estão sujas por conta da poluição que vem da empresa do teu pai. Sinto muito. Você não tem culpa. Quer conhecer mais onde moro? Quero sim. Me dê a sua mão. Duas crianças se conhecem no bairro de Piquiá de Baixo. Dos Santos. Por que tá rindo do meu nome? O meu é Adelina de Jesus. Que linda! Digo, que lindo nome. Preciso ir. Meu pai deve estar me esperando. Você não gostou do meu bairro? Meu pai disse que já foi pobre uma vez. Venha me ver quando puder. Voltarei. Na fase adulta, Adelina, filha do empresário, vira uma mulher bem má e perversa. Já Aderaldo se torna um rapaz que sofreu um acidente de trabalho na siderúrgica, localizada na comunidade de Piquiá de Baixo. Ao lado do verde, abundante e belo. Além disso, no espetáculo, Aderaldo é o marcador, vestido de batina de Santo Antônio e com uma bengala na mão. Ele narra toda a história. Chegou trazendo poluição, poeira, pó. Muitos morreram, mas esse povo resolveu lutar por dignidade. Convoquem toda a comunidade. Revistam-se de vossas armas e armaduras. Somos guerreiros e guerreiras, prontos para guerrear. Vamos fazer uma grande manifestação. Além da história de vida das duas crianças que viram adultos com realidades distintas, o espetáculo da quadrilha junina Matutos do Rei do ano de 2016 é também um grande protesto em prol do reassentamento da comunidade de Piquiá de Baixo. Para saber mais sobre o caso, você pode acessar o site da justiçanostrilhos.org ou as redes sociais, @Piquiá de Baixo e @Justiça-nos-Trilhos. Essa é a quadrilha junina Matutos do Rei! Após os protestos embutidos no meio do espetáculo, o caso foi parar na justiça. Depois de vários discursos e ouvirem o depoimento de Aderaldo e tentarem um mínimo de um acordo judicial, no meio da trama, 4 brincantes entram com o Santo Antônio, em cima de um andor, e Adelina faz uma promessa. Quando me acidentei, uso essa bata de Santo Antônio como penitência e devoção. Outra coisa, excelentíssima, a empresa também se nega a ajudar a minha comunidade a sair dessa área poluída. Então foi isso que aconteceu. Sinto muito. Me sinto tão culpada por tudo. Me perdoe, Aderaldo. Me perdoe. Meu Deus, o Santo Antônio, as luzes estão se abrindo, as cores ganhando vida, tudo se acendendo em minha frente. Os rostos, o teu rosto, teu sorriso, eu consigo ver. E é exatamente como eu imaginava. Você fez uma promessa para eu me curar. Nunca tirei você dos meus pensamentos. Desde quando nos encontramos pela primeira vez. Com os brincantes dançando e cantando no meio do tablado, Aderaldo aparece vestido de noivo e de mãos dadas com Adelina. Liberdade e amor se encontram, a justiça e a paz se abraçam em harmonia. Não quero essa terra de uma coisa igual.
Percebeu como o casamento ganhou novas formas de acontecer dentro da quadrilha junina estilizada? Em resumo, é um grande espetáculo que envolve música, teatro e dança. Tudo muito bem orquestrado, com figurinos padronizados, dos sapatos aos adereços, até a maquiagem é igual. É simplesmente incrível. Mas quem vê close não vê corres, não é mesmo? Dos ensaios até chegar às apresentações, como diz um provérbio, muita água já rolou debaixo dessa ponte. E é sobre isso que vamos contar no próximo episódio. Os bastidores, o que não aparece nos tablados. As vozes que aparecem nesse episódio são Anderson Castro, brincante da junina São João do Cerrado de Balsas, Ticiane Mascarenhas, rainha da junina Beija-Flor dos Cocais, Éder Souza, rainha G da junina Matutos do Rei de Açailândia, Tamara Muniz, rainha da junina Flor de Mandacaru de Açailândia. Esse episódio usa trechos de reportagens da TV Assembleia, da TV Mirante e trechos das gravações das juninas no Arraiá da Mira em 2016 e 2022. Para gravarmos o podcast, usamos o estúdio da UFMA, Campus Imperatriz, com o auxílio técnico da jornalista Rosana Barros. A trilha sonora exclusiva é de Isaías Alves, Pulsar Records. A edição do podcast ficou por conta do jornalista Gilmar Carvalho e a revisão final é de Dari Inácio e Daiane Ferreira.